Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive hoje. Bem, todos os dias eu costumo ler algumas coisas em devocional. Eu leio de tudo, eu pego alguma coisa sobre um assunto específico e começo a ler, né? Então hoje eu tive uma experiência muito boa e guardei algumas anotações e queria compartilhar com vocês. Essa experiência é sobre a língua, sobre a questão da injúria, calúnia, difamação, enfim, coisas que além de ser crime, é pecado. Volta e meia algumas pessoas chegam e falam: Pastor Felipe, tem alguém falando mal de você. Vai fazer o quê? Né? Jesus foi caluniado, Jesus tinha pessoas que odiavam ele, né? Pessoas que eram para amá-lo, mas que o odiavam. Então, o que nós podemos fazer? A nossa resposta tem que ser amar aos nossos inimigos. É assim que a Bíblia diz, né? Bendizei aqueles que vos maldizem. Mas qual é a implicação em falar mal? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? O que isso quer dizer de nós? Qual é o sintoma quando eu vou usar, seja qualquer meio que eu tenho, para poder falar mal de alguém, direta ou indiretamente? Bem, é interessante a gente fazer uma análise, uma observação sobre isso. Eu queria ler alguma coisa sobre isso. Primeiramente, Provérbios 16, verso 27. Diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Você vê que algumas pessoas, quando escutam alguma coisa ruim, elas não conseguem se conter. Parece que, como se diz, a língua dela está coçando, sabe? Um desejo ardente de ter que falar para alguém que, olha, falaram mal de você. Ou, talvez, divulgar um mal que aconteceu com alguém. Isso não é algo que vem da parte de Deus. Nós precisamos entender que a igreja é um organismo vivo, é um corpo. E se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal do corpo de Cristo. E isso é muito sério. Já pensou? Você falando mal do corpo de Jesus? Né? Então, assim como você que... Digamos que você tem alguma parte do seu corpo que tem defeito. Evidentemente, você não gosta que as pessoas apontem aquilo ali como um defeito. Não é isso? E se você tivesse forma de corrigir aquele defeito, você certamente o faria. Jesus tem o seu corpo perfeito. Mas e se um membro começar a estar torto, o que Jesus vai fazer? Ele vai corrigir. Porque até que esteja tudo em perfeição. Entende? Então, assim, não é legal que a gente venha... E quando eu falo legal, eu estou falando de leis morais, leis espirituais e também leis físicas, porque é proibido pela lei nós divulgarmos a má fama de alguém. Isso se chama difamar. Ou seja, difamar é uma pessoa é falar algo que seja pejorativo, que seja ruim, maléfico para a moral dessa pessoa, né? E ainda que seja verdade, isso é difamação. E não deve ser feito, isso é crime. A calúnia é quando você inventa algo que não é verdadeiro, você está caluniando, você está inventando. Qual a diferença da difamação para a calúnia? Para Deus, nenhuma. Não importa se a pessoa realmente praticou aquele mal ou se ela não praticou. Se você está falando mal dessa pessoa, o problema está em ti. A preocupação na carta de Tiago é com a língua daquele que fala. Olha, o efeito espiritual sobre a vida da pessoa que pronuncia a palavra maldita é terrível. Isso expõe o que ela tem por dentro. A Bíblia fala que aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio. Ou seja, se a pessoa fala podridão, ela não tem coisas que edificam. A Bíblia diz que de nós vai sair rios de águas vivas. São palavras que edificam. Se a nossa palavra não for para edificar, ela não deve nem ser dita. A Bíblia fala o seguinte: nós teremos que prestar conta diante do Senhor de cada palavra frívola que sai da nossa boca. Algumas anotações eu queria compartilhar com você. A nossa vida interior é invisível para os outros. Mas quando falamos, nós revelamos o que há dentro de nós. Meus irmãos, a nossa vida interior é invisível aos outros. Mas quando nós falamos,
nós estamos revelando o que há dentro de nós. Já parou para pensar? Não é exatamente o que Jesus fala, né? O que faz mal é o que sai da boca do homem. Isso pode matar. Isso pode gerar dano. E quando nós temos pressa em difamar, quando nós temos pressa em soltar palavras vorazes contra o nosso irmão ou contra alguém, qualquer outra pessoa, mesmo que não seja seu irmão em Cristo, isso mostra que nós não estamos tendo um coração acalmados, tranquilos, em paz, né, com o Espírito Santo. Olha, aquelas pessoas que são crentes, vamos chamar assim de crentes naturais, eles estão na esfera da alma, né, são emotivos, né, são bem parecidos com as pessoas mundanas, para falar a verdade. O que elas fazem? Elas gostam de se imaginar sendo melhores do que os outros. E qual é o método que Satanás sopra na mente dela para ela se elevar? Rebaixando, criticando os outros, achando que assim ela vai se tornar maior. O verdadeiro crescimento, o verdadeiro sucesso não é quando as pessoas precisam afundar alguém para que ele venha sobressair. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Por quê? Porque a humildade, ela agrada ao Senhor. E quando nós tentamos diminuir alguém, chamando pessoas de qualquer nome que vai tirar valor dessas pessoas, isso faz com que o Senhor se irrite conosco. Então, assim, nós precisamos atrair sempre a bênção de Deus. Como atrair a bênção de Deus? A bênção de Deus, ela vem pela obediência. E Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. E como que eu amo as pessoas verdadeiramente? Lá no meu íntimo, lá no meu interior. Porque quando eu falo mal de alguém, isso demonstra inveja, isso demonstra ódio. E Jesus fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ele quebrou o mandamento do não matarás, é homicida. É como se dissesse, para mim você morreu. E quando eu digo que uma pessoa morreu para mim, eu estou deixando bem claro que se eu pudesse matá-la e ninguém ficar sabendo e eu não tivesse consequência, eu faria. A nossa língua fala, ela expressa claramente o que está dentro de nós. Nós precisamos tomar cuidado para não ser esses crentes emotivos, impulsivos, que agem por impulso, que não dá tempo da poeira baixar para começar a reagir. Nós precisamos ser cautelosos. A Bíblia fala que nós precisamos ser longânimos, ou seja, ter um pavio longo, longanimidade. Tem crente que tem um pavio curtinho assim, qualquer coisinha ele é explosivo. Pá! Aí depois ele fala, meu irmão, me desculpa, na hora eu nem pensei, mas deveria pensar. Isso é ser longânimo. A pessoa que é da carne, ela é iracunda. O que é iracunda? A pessoa que se ira com facilidade. E dá vazão a essa ira, ele deixa a ira ir ao extremo. E depois que ele age na carne, aí depois ele vai falar, meu irmão, eu sou sempre assim, mas não é para ser sempre assim. Precisamos ser transformados, ser mansos. Jesus fala que é para aprender dele que é manso e humilde de coração. Então essas pessoas acham assim que eu vou falar mal de alguém, eu vou rebaixar alguém, eu vou falar que ele é lixo, que ele não presta, que aquilo que ele fala, o que ele ensina não tem valor algum, achando que dessa maneira ele vai se projetar como uma pessoa melhor. Mas na verdade, o ato de difamar, né? Ao invés de colocar os outros para baixo e se elevar, demonstra que essa pessoa é imatura, é infantil espiritualmente, né? Isso mostra que está, na verdade, ao contrário do que queria demonstrar, está afastado, distanciado de intimidade com o Senhor. Uma coisa que eu aprendi hoje, deixei anotado aqui, é o seguinte: tem pessoas que se deliciam em demonstrar, quando alguém é pego num pecado, o quanto eles são fracos. Tem prazer em colocar nas entrelinhas, eu sei o que você anda fazendo. Essas coisas não agradam ao Senhor. Tem pessoas que têm prazer em divulgar o erro e a queda de alguém. E nós precisamos, na verdade, ser edificadores. Levantar aqueles que estão com joelhos fracos,
Que nós venhamos estender a mão para levantar aquele que está caído. E não usar a nossa língua como arma mortífera. Aliás, a língua é a arma mais feroz que nós temos. É com ela que nós pregamos a palavra que edifica, que transforma, que renova, mas pode ser com ela que a gente solta palavras que vai destruir vidas, talvez muitas vidas. Eu torno a lembrar Mateus 12, 34. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que nós falamos é uma demonstração, uma expressão clara da transparência do nosso coração. Isso demonstra que a nossa alma ainda não foi transformada. Nós somos talvez convencidos a seguir Jesus, mas não convertidos ao verdadeiro evangelho. Precisamos sondar o nosso coração todos os dias. Tiago 3, versos 5 e 6, vai falar que a língua ela é posta em chamas pelo inferno. Algumas pessoas vão usar esse texto de Tiago de maneira inadequada. Vou pegar minha Bíblia aqui. Algumas pessoas não entendem o que Tiago está dizendo. Eu queria desde já quebrar essa ideia. Tiago 3, verso 1 fala assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque aquilo que falamos somos responsáveis por isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O freio que está na boca do cavalo. Vejam também as naus, que são os navios, as embarcações, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Leme é a pecinha que fica atrás guiando essa navegação. Essa nau. Para onde quer a vontade daquele que as governa. Agora eu não me lembro se o leme é aquela parte de trás, aquela pecinha, ou se é aquele volante lá. Não é volante o nome do negócio, tem um outro nome. Mas eu sei que é uma peça pequenininha que vai guiar toda essa embarcação. Assim é a nossa língua. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é também um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, e aqui ele está falando do homem que vai tentar vencer a língua com a sua própria força. Toda a natureza, tanto de bestas feras, de aves, de répteis e de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. E nenhum homem pode domar a língua com a natureza humana. Mas quem tem o fruto do Espírito tem domínio próprio. Não é autocontrole, não é você se dominando. O fruto do Espírito é o controle do alto. Entendeu a diferença? Nenhum homem consegue domar a própria língua com a natureza humana. Mas com o Espírito Santo, ele consegue ter domínio próprio. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizimos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por acaso deita de uma mesma fonte, de um mesmo manancial de água doce e água amarga? Claro que não, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim também não pode de uma mesma fonte da água salgada e água doce. E ele fala, quem dentre vós é sábio e entendido? Guarda esse verso. Quem dentre vocês é sábio e entendido? Como que você responderia essa palavra? Tiago diz, quem entre vocês é sábio e entendido? Você diria talvez o sábio é quem tem muito conhecimento, o entendido. E como ele demonstra isso? Ensinando,
Mas Tiago fala que não. No capítulo 3, verso 1, ele fala: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres. E ele não fala nada aqui de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Ele está falando de língua. E por que ele está falando disso? Porque o mestre precisa praticar aquilo que ele ensina. E aqui no 13º versículo, ele fala: quem dentre vós é sábio e entendido? Qual é a prova que alguém realmente é sábio e entendido das coisas de Deus? Mostre pelo seu bom trato como você trata as pessoas, as suas obras, em mansidão e em sabedoria. Mansidão de sabedoria. O sábio e entendido não é aquele que sabe falar muito, mas é aquele que sabe viver aquilo que a palavra diz. Queria compartilhar mais algumas coisas para você. Porque essa parte, quando a natureza humana ou a carne está dominando a nossa vida, ela é frequentemente usada pelo diabo como uma arma letal. Uma arma que o destino é nos levar para o inferno. Ao passo que deveria ser uma arma para edificar, falar palavras boas. Olha o que a Bíblia diz, que se nós somos capazes de dominar a nossa língua, nós somos homens perfeitos, capazes de fazer grandes coisas, dominar todo o nosso corpo. Se somos capazes de controlar a língua, a nossa língua, isso mostra que Deus fez uma obra maravilhosa em nós. Ele tem nos transformado, nos aperfeiçoado. Se formos transformados por dentro, se nós formos transformados por dentro, nada de mal pode sair de dentro de nós. Porque se por dentro somos fontes de águas vivas, que salta para a vida eterna, como Jesus disse, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. São rios de água viva que saltam para a vida eterna, que vão gerar vida para as nações. Então, se nós estamos cheios de vida, não pode sair morte dos nossos lábios. Tem que sair sempre palavras de vida. Então, nós precisamos pensar muito, porque quando nós falamos alguma maldade, alguma fofoca sobre o nosso irmão, que é um membro do corpo de Cristo, nós estamos falando de Cristo, né? E essa é a estratégia do diabo para dividir. E por que a língua é tão danosa? Porque ela rompe a comunhão. A comunhão dos santos é algo mais precioso que nós temos. A igreja pode ter tudo, e quando eu falo igreja, eu estou falando da reunião dos santos. Se ela não tiver comunhão, ela não tem nada, nem o Espírito, porque o Espírito Santo é o que une os nossos corações. Então, assim, muitas pessoas são literalmente usadas por Satanás para ferir outras pessoas, para destruir outros membros, para arrancar membros. Quantos de nós já fomos feridos por palavras malditas? E talvez quantos de nós já ferimos pessoas com palavras malditas? Essa reflexão não é só para mim, é para você também. Não é só para você, é para mim também. Cada um de nós precisamos aprender a domar a nossa língua. E isso, nós já sabemos que com a nossa força, nós não sabemos fazer isso. A natureza humana é indomável, a língua pela natureza humana. Tem que ser pelo Espírito Santo. Então a gente precisa entender que palavras são ferramentas para edificar, para construir, mas também para dividir, para destruir. Que nós não venhamos ser esses instrumentos do diabo, né? Paulo vai falar assim que se nós ficamos mordendo e devorando uns aos outros, né? Sendo estimulado por essa natureza caída, muitas vezes nós fazemos isso por uma gratificação carnal. Paulo fala isso em Gálatas 5,15. Vocês vão morder e devorar uns aos outros, né? Então, assim, tem gente que fala mal do outro por diversão, simplesmente por um sentimento de superioridade, achando que quando eu estou falando mal de alguém, eu me faço melhor porque ele se tornou pior. Né? É uma visão completamente distorcida sobre o que seria realmente sucesso dentro do reino. Jesus teve sucesso e ele pega os pés dos seus discípulos para lavar. É um mestre que está fazendo um papel de um servo. Pedro estranha, Senhor, não, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus fala assim, eu não lavar os seus pés.
você não tem parte comigo. Senhor, me lava por completo. A visão do reino, na visão do reino, o sucesso não é o que o mundo pensa que é sucesso. E que nós não venhamos a tentar crescer em cima do fracasso de outras pessoas. Muito pelo contrário. O grande líder, na verdade, são os homens pequenos diante dos olhos dos homens. Moisés era manso. Moisés era o homem mais humilde que tinha quando ele foi usado para poder libertar o povo. Quando ele tentou fazer com a sua própria força, matando o egípcio, Estevão vai dizer em Atos 7 que ele fez aquilo esperando que os israelitas entendessem que ele estava ali para liderá-los, para libertar eles, mas eles não entenderam. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando somos guiados pelo Espírito, sempre edificamos as vidas dos nossos irmãos. Então, na verdade, ao invés de construir, nossa língua pode ser usada para destruir. Ao invés de renovar, podemos ser usados para quebrar a unidade no meio dos irmãos. Ao invés de semear a paz, podemos semear a discórdia. E ao invés de edificar, podemos derrubar. Já imaginou derrubar a obra de Deus por sua culpa? Muitas vezes nós não pensamos na consequência daquilo que falamos. Algumas pessoas, em busca de impressionar, acabam causando mais dano do que edificação. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm causado dano, pensando estar fazendo o bem. Inconsequentemente, isso tem causado muito dano à igreja. E aí, em vez de edificar o corpo de Cristo, temos ferido nossos irmãos. Isso é obra do diabo, com certeza, né? Se nós permitimos que nossa língua fale maldosamente, de modo a humilhar alguém, rebaixar alguém, desprezar alguém, isso aí, certamente estamos sendo instrumentos do príncipe das trevas, que é o diabo, né? Estamos sendo usados para derrubar a obra de Deus. Porque, se você parar para observar, quando você ama, você não fala mal. Se você tiver um filho que errou, você vai corrigir, você vai consertar. Mas você não vai sair divulgando para todo mundo, olha, meu filho errou, meu filho fez isso. Porque você ama. Se o teu irmão, que você ama, errou, você vai tentar resolver com ele. Orar ao Senhor, vai chorar, vai sentir dores de parto. Infelizmente, muitas pessoas não sabem nem o que é sentir dor de parto. Irmãos, sentir dor de parto não é simplesmente fazer uma oração distante, é estar junto. É ouvir o seu irmão. É sentar com ele, é abraçar esse irmão ou essa irmã. É sentir a dor deles. Sabe como Jesus andava com seus discípulos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós estamos cheios do amor de Deus. Olha que frase. Nós não anunciamos nem expomos os pecados dos nossos irmãos. Nós não temos prazer nisso. Nós não temos prazer nisso. Isso não quer dizer, evidentemente, que nós vamos tolerar o pecado. A Bíblia não manda tolerar o pecado. Manda corrigir o pecado. E correção não é simplesmente ser contra. Corrigir é consertar algo que estava fora do trilho. Um trem de ferro saiu fora, você vai corrigir, colocar ele no local de novo, colocar no lugar certo, para que ele venha andar, para que ele venha ser útil para o Senhor novamente. E a correção só pode ser feita com amor. Não simplesmente algo metódico, mecânico. E a pessoa precisa entender que o amor está ali, dentro da maneira que nós estamos falando. Então, assim, se alguém está pecando, precisa que você converse com ele. Faça uma admoestação, como a Bíblia fala. Muitas pessoas nem sabem o que é isso mais. A pessoa precisa ser repreendida, né? Mas ele tem que ser aconselhado, tem que ser tratado, tem que ser amado, mas não pode ser apoiado no pecado. É diferente. Entendeu? Então, assim, o cristão, ele tem que sempre falar, mesmo na correção, sem um ar de superioridade.
você pecou, eu não. Não, isso não existe. Pelo contrário, precisamos nos colocar como aquela pessoa, olha, eu também sou falho, meu irmão. Eu poderia ser comigo, mas precisamos vigiar, precisamos orar, não é? Olha o pecado de Davi. Quando você olha para o pecado de Davi, você fica impressionado. Você fala, meu Deus, como pode um homem chegar a um nível desse? Um homem que era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque para uma pessoa perversa, ímpio, tudo bem, você compreende, mas Davi, como que eu vou entender isso? Ali é uma prova, como Paulo fala, aquele que cuida está de pé, aquele que acredita está de pé, cuidado para que você não venha cair, vigia, né? Então assim, além da humildade ao invés da superioridade, você tem que ter amor. Então, e tentar convencer, levar essa pessoa a entendimento, convencer quem faz o convencimento do homem no pecado é o Espírito Santo, né? E a Bíblia fala que você precisa fazer isso. Novamente, vou pegar aqui, porque Tiago vai tratar isso aí. Tiago é uma epístola muito prática e eu gosto muito. Aliás, é a primeira epístola que eu peço para qualquer pessoa ler. Ele vai falar assim, no capítulo 5 de Tiago, verso 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, evidentemente, esse alguém está sendo usado pelo Espírito Santo. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Imaginou? Cobrirá uma multidão. Vai salvar a alma e cobrir uma multidão de pecados. Continuando nossa reflexão. O que mantém a igreja unida? O amor. Mas a fala maldita, a maledicência, como a Bíblia diz, ela quebra a unidade da igreja. Entende? Então, assim, o que nos liga um ao outro é o amor. Então, o diabo vai fazer de tudo para tentar quebrar isso aí constantemente, tá? E aí ele vai achar alguns crentes que são vulneráveis, né? Aí inserir neles ali pensamento de crítica, julgamento e fofoca. Eu tenho uma ampla experiência com pessoas críticas. Pessoas que assistem um vídeo como esse, de 1h, 40 minutos, talvez 1h20, só para procurar um defeito. Aí não perde tempo. A língua que ele usa, ele não pode usar, então ele vai usar a língua dos dedos. Aí escreve um monte de coisa. Um prazer em se colocar por cima. Você errou. Você falou isso e não era assim. Sabe? Parece que as pessoas querem ter a autoridade de João Batista para repreender, mesmo sem motivo. Busca um defeito, uma falha qualquer, uma citação que você fala, 1 Timóteo, mas está escrito em 2 Timóteo, para poder ficar tentando te desmoralizar, te rebaixar, ao invés de reconhecer e falar, poxa vida, deve estar com a mente cansada, ou talvez está falando mais de 1h e sem parar, não está lendo nada, deve ter confundido alguma coisa. Não são pacientes, não são tolerantes, não são amorosos, não são maduros, não são crentes muitas vezes. Como diz a Bíblia, tem nome de que vives, mas está morto. São ingratos. É assim que a Bíblia diz. Então, algumas pessoas têm essa mania da crítica. Tudo o que acontece ele quer criticar, né? Fazer julgamentos, fofoca. Meu irmão, a Bíblia chama isso de mexerico, mexeriqueiro. Não é para andar como mexeriqueiro entre o povo. Essa palavra é tão estranha, né? Aqui em Minas Gerais tem uma fruta que se chama mexerica. Então, eu vou achar aqui, ó, esse texto onde está escrito sobre o mexeriqueiro, para compartilhar com você.
Tá ok? Vamos lá. Então Satanás percebe pessoas que já têm essa índole, né, de gostar de criticar, gostar de fofocar, gostar de fazer julgamento. Então ele vai semear, vai estimular essa pessoa a jogar para fora, verbalizar essa acusação. E aí essa pessoa passa, como está escrito lá em Apocalipse 12:10, passa a agir como Satanás, que é acusador dos nossos irmãos. Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro. Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Deus está falando, eu estou de olho. Eu estou observando. Se eu fofoqueiro, curioso. Ah, está acontecendo, vamos lá para ver. Para quê? Para que você tem que correr para ver? Para você virar um co-participante? Para você ser tomado como testemunha? Se não for para ajudar, para que você quer saber? Se não é para edificar, é para destruir. Entende? Muitos crentes às vezes não percebem isso. Estamos acabando. Estamos acabando. Então assim, quando você ouviu alguma coisa ruim de alguém, a tendência nossa é se afastar dessa pessoa. Alguém falou mal, fulano de tal, aí não presta, não, isso aí, você já... Não é assim? E quando alguém fala mal de um irmão, você faz o quê? Se afasta, ou seja, a comunhão está sendo rompida, quebrando, né? Eu pensei, para que eu vou ficar perto de uma pessoa dessa que não edifica? Porque disseram que ela não edifica. Então, se você pode se decepcionar com essa pessoa, para que você vai se relacionar com ela? Nós nem muitas vezes queremos saber se aquilo é verdade, né? E aí Satanás está usando crentes para atacar um ao outro, né? Derrubando essa comunhão. Aí o que vai acontecer? Quando você tem muitos crentes dessa maneira dentro de uma mesma congregação, vai ter aquilo que o apóstolo Paulo vai falar de falatórios, fofoca. Praticamente eu diria que essa é a ferramenta mais poderosa que o diabo tem para derrubar a comunhão. Tá? É extremamente destrutivo. Então assim, o que a gente tem que fazer? Tomar uma decisão firme. Qual é a decisão? Escolher nunca falar mal dos outros. Né? Então assim, Tito 3, verso 2 fala assim, não difamem a ninguém. Tiago 4:11, não faleis mal uns dos outros. Isso é essencial. E se você falhar? Bem, se você falhar, se você falar, se arrependa. Se arrependa diante do Senhor. A gente tem que vigiar nossa língua, observar o que a gente fala. Porque o ser humano, a natureza caída nossa, todos nós temos a natureza caída, que ela vai sempre pender. A Bíblia fala que a carne, a inclinação da carne é morte, ela se inclina para a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A nossa carne está sempre inclinada para o mal. A nossa carne ela é maligna, ela busca as coisas do mundo. Por isso é uma luta entre a carne e o espírito, entre as obras da carne e o fruto do espírito. Entende? Então assim, fofoca, julgamentos. As pessoas julgam por aparência. Olha para a pessoa, não gostei, nojenta, nojento, metido, esnobado, nem conversou com a pessoa, nem sabe quem é. Ah, não, mas esse tipo assim, a gente tem que tomar cuidado. Ou às vezes alguém disse que a pessoa era assim. Aí a gente já toma aquela birra da pessoa, não quer saber. E aí aquela pessoa vai acabar sendo uma pessoa ruim com a gente. Por quê? Porque a gente já olha para ela com maus olhos e já se aproxima dela ferindo-a. E quando eu firo a pessoa reage, eu falo, tá vendo? Eu estava certo, eu já sabia que você era assim, mas a pessoa não era assim, foi você que acabou de ferir ela. Entende? Então assim, Provérbios 6,19 fala de uma coisa que Deus detesta. Provérbios 6,19.
o que semeia contenda entre os irmãos. A língua é devastadora, irmãos. Devastadora. Assim você está se colocando em oposição ao próprio Deus, quando você fala do seu irmão, sabendo disso ou não, né? Então, assim, o fato de você ficar fofocando sobre a falha das pessoas, né? Você está se tornando literalmente um ministro de Satanás. Ou você ministra a bênção, aí você é um servo de Deus, ou você é ministro de Satanás, né? Então tem gente que é crente, mas está promovendo mais o reino das trevas do que o reino de Deus. Como isso? De várias maneiras. Mesmo que aquilo que você esteja falando seja verdade, o divulgar isso para o mundo vai fazer simplesmente o mundo se afastar de Cristo. Porque o mundo não sabe fazer diferenciação entre servo de Deus e lobo, por exemplo. Não sabe. O mundo não sabe a diferença sobre denominações ou doutrinas. O mundo não sabe nada disso. Quando você fala, tem pastor fazendo isso, ou tem igreja fazendo isso para o mundo. Ah, pastor, mas lá Paulo escreveu. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando. O vídeo se chama Carta do Apóstolo Paulo aos de Fora. Quando é? Assiste esse vídeo. Carta do Apóstolo Paulo aos de Fora. Quando que Paulo falou da igreja, dos defeitos da igreja para o mundo? Nunca. Defeito da igreja deve ser tratado no corpo, na igreja. Você não difama a sua noiva. E Jesus não quer que você difame a noiva dele. Não, mas essa aí não é noiva, não. Isso é Babilônia, isso é prostituta. Onde na Bíblia que é chamada as igrejas de Babilônia? O próprio Jesus se revela para Laodiceia, que é o exemplo pior que a gente tem de igreja, e fala ao anjo da igreja de Laodiceia. Ele não chama ao anjo daquela Babilônia, Laodiceia. Ele não faz isso. Ele não chama ela de Babilônia, de prostituta. Ele não faz isso. Quem corrige a igreja? O dono da igreja. Quem é o dono da igreja? É o pastor? Não. É você? Não. O dono da igreja é Cristo. Por isso, Paulo nunca escreveu carta aos de fora. Não é dar conta do mundo os problemas da igreja. Precisam ser tratados dentro da igreja. E isso é o que o amor faz. Da mesma forma que você não vai sair expondo os defeitos do seu filho para pessoas estranhas, você não tem esse propósito de desmoralizar o seu filho, da mesma forma deveria ser com a igreja de Cristo. Você não vai deixar de tratar com o seu filho, de corrigir ele. Ah, olha, na hora que se você for mãe, vou falar, eu vou contar para o seu pai. Por quê? Porque o pai, ele vai corrigir, mas ele ama aquela criança ou aquele adolescente. Se você for o pai, olha, vou conversar com a sua mãe aqui, nós vamos tratar com você. Pronto. Agora, o que os de fora têm a ver com o defeito dele? Nada. Infelizmente, muitas pessoas têm sido servos de Satanás, trazendo para o YouTube e para outras plataformas os defeitos da noiva de Cristo, usando a sua língua como ferramenta para a divisão do corpo, para a exposição. As pessoas do mundo, elas não têm discernimento. Para elas, quando fala assim, a igreja aconteceu isso e tal igreja, as igrejas estão todas assim. Alguns crentes imaturos também são assim. Ah, todos os pastores são assim. Todas as igrejas são assim. Sabe quem está soprando isso na mente deles? O próprio demônio, usando seus ministros. Alguns têm nome de crente, mas não são. Entende? Então, olha, como eu falei, né, tem crente que trabalha mais para o reino do diabo do que para o reino de Deus. Essas pessoas não se convenceram dos seus pecados. Esse hábito que ela tem de discurso aí de pecado, né, ela precisa se arrepender diante de Deus, mas não se arrependeu. Falta entendimento. E isso impede a transformação genuína dessas pessoas. Então, elas não vão ser eficazes para fazer a obra do Senhor. Mas, por outro lado, elas vão ser extremamente eficientes na mão de Satanás para derrubar pessoas. Então, se elas vão, como Paulo fala, vão prometer liberdade, mas vão aprisionar essas pessoas de maneira pior ainda do que elas estavam. Então, você, direto, mesmo que aquilo que você esteja falando de alguém seja verdade, não é para ser dito para outras pessoas que não interessam. O que Jesus fala?
Você vai ter que corrigir o seu irmão, chega diante dele. Não é? Quem ama faz isso. Então não justifica falar mal dele por causa disso. Então, vou te dar um exemplo. Deus ama essa pessoa? Ama. Então por que você vai denegrir uma pessoa que Deus ama? Né? Então vai destruir relacionamentos, famílias. Isso é obra do diabo. Ao passo que você deveria construir, a Bíblia fala assim, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que busca a paz, né? Então, se você sabe que tem alguma falta, uma falha, um pecado de alguém que é verdadeira, mesmo assim, você tem que curar essa vida, né? Então, assim, se for real aquele rumor sobre determinado fato, você tem que amar. O amor evita ficar falando, difamando, essa é a palavra, né? Difamando essa pessoa. Então, se você parar e olhar para você mesmo, você nunca errou? Claro que já. Então, se você não é capaz de ver dentro do coração da pessoa, o que motivou a pessoa a fazer aquilo? A justificativa para o pecado? Não, mas a justificativa para a misericórdia. Por exemplo, você não conhece o íntimo da pessoa, o problema que ela tem, os problemas que ela tem passado, os medos dela, as experiências. Só quem passa por determinadas experiências sabe o que ela passou. Entendeu? Então a gente precisa entender. Por exemplo, qual é o motivo que levou essa pessoa a fazer isso? Isso justifica o pecado? Não. Isso inibe você de dar o alerta do arrependimento? Não. Inibe dela se arrepender? Não. Mas faz você compreender melhor as pessoas. Por que ela disse o que ela disse? E aí nós precisamos tratar a causa. Entende? Não só o fato. Porque se for para julgar corretamente todos esses princípios, quem conhece o coração do homem é só Deus, né? Então é o próprio Deus. Nós trabalhamos em cima daquilo que nós vimos ou ouvimos. E Deus trabalha em cima de várias outras coisas. No mínimo, o que a Bíblia fala, nós precisamos ser misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a língua, às vezes, ela age sem misericórdia. E uma vez que você solta palavras, elas não voltam mais. É muito difícil você recuperar, principalmente a moral de uma pessoa que você difamou. Isso é um pecado gravíssimo e é um crime social. A pessoa pode ser presa por causa disso, além de ser processada. E aí a Bíblia fala que Deus vai usar os mesmos padrões que nós usamos, né? Na medida que medimos, seremos medidos. Mateus 7, 1 ao 2. Tá? Então, sabendo que todo mundo tem falha e fraqueza, nós não estamos naquela posição, né, do juiz supremo, que é o Senhor, que mandou a gente cuidar uns dos outros. A Bíblia fala, você que é forte, suportar a fraqueza uns dos outros. E aí não é amparar pecado, passar a mão na cabeça, tadinho, todo mundo peca, a gente é pecador. Não é isso. Claro que não, né? Então, ó, Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão. Fala mal usando a lei, né? E julga segundo a lei. Ora, se julgas usando a lei, não é observador mais, é juiz, né? Então, a gente não tem dúvida que tem um momento que você tem lá que repreender, exortar alguém. Tem que corrigir, isso não tem dúvida, né? Mas isso não dá liberdade a gente compartilhar com outras pessoas que não tem nada a ver, que não vai edificar, a respeito do pecado dessa pessoa. Nossas palavras devem ser dirigidas para a pessoa que pecou e não para todo mundo, né? Então, assim, essa é a maneira, eu vou dizer assim, principal, é a língua descontrolada, usada por Satanás, inflamada pelo inferno, o principal motivo de muitas congregações ruírem. O que a Bíblia fala? Que, por exemplo, precisa ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas para confirmar um fato. Às vezes nós damos ouvido à primeira ladainha que a gente ouve, alguém fofocando, e a gente acredita. E depois nós estamos repetindo, confirmando algo que nós não vimos, apenas ouvimos alguém falar. E aí, a gente precisa entender que a nossa palavra pode se tornar um instrumento poderoso na mão de Satanás, para favorecer o reino das trevas, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Procurar Deus para Ele renovar, transformar nosso interior, para que o Espírito Santo venha produzir vida através das nossas palavras. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Mexeu muito comigo,
e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Ore por nós, que Deus te abençoe.